É um prazer para mim estar aqui hoje, um privilégio. Queria agradecer a Jéssica e o Eduardo pelo convite, agradecer aí os irmãos do louvor que nos conduziram na adoração de forma belíssima, agradecer as meninas da dança também. Muito feliz de participar dessa conferência missionária sobre um tema que eu gosto muito. Feliz também de poder reencontrar Felipe Bittencourt, que falou para vocês à tarde. Quantos anos a gente não se vê? Uns 3 anos, 4 anos? Felipe deve ter mostrado para vocês de tarde aí algumas coisas do Nepal, fotos e tal. E a gente viveu muitos bons momentos lá juntos. E hoje, na parte da noite, me coube a responsabilidade de tratar de um dos temas aí que vocês estão conversando sobre missão no mundo moderno, né? Que é o tema dos refugiados. Já sei que essa igreja aqui é uma igreja que ama e que acolhe e que serve os refugiados que estão nessa cidade. Tive muitas notícias de vocês e fico muito feliz de estar numa igreja que tem essa paixão pelos estrangeiros, pelos refugiados. Então queria ministrar essa noite de forma bem leve com vocês, se a gente lesse alguns textos, conversasse sobre dados, sobre temas mais técnicos, mas também que a gente fosse refletindo ao longo da palavra de Deus sobre a missão da igreja em relação ao estrangeiro e ao refugiado. Queria, antes de começarmos a falar, convidar você para deixar sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 17. A gente vai ler do versículo 24 ao 27. O Eduardo disse que foi difícil chegar aqui e eu queria orar com você agora. Talvez seu dia também foi agitado, foi corrido. Sei que muitos irmãos estão envolvidos na organização aí da conferência. E como ele falou, hoje de manhã eu preguei numa conferência missionária em Belo Horizonte. Meio-dia eu estava no ônibus vindo para cá e cheguei aqui por volta de 7 horas ali na rodoviária. E teve um acidente bem feio na estrada, não sei se vocês tiveram notícia, na 040. Tiveram 4 vítimas fatais e por isso teve esse atraso. Eu queria orar com você, orar pela vida dessas famílias que perderam seus queridos hoje também. Pai, obrigado pelo corpo de Cristo aqui reunido. Obrigado porque o Teu Espírito em nós testifica de que somos irmãos, que somos família. Independente de sermos de sangue, de sermos de outra cidade, denominação, o Espírito do Senhor que habita em nós testifica que somos família aqui agora. Obrigado por essa conferência, pelos irmãos que estão à frente. Eu peço que o Senhor renove as forças deles para dar sequência nessa conferência até amanhã. Que o Senhor venha cuidar do coração de cada um que está se doando, se entregando para que isso aqui aconteça. Eu oro pela vida das famílias, Pai, que hoje perderam seus queridos nessa tarde e que estão passando por sofrimento, dor, luto, e que nesse mundo de dores o Senhor envie pessoas que te amam para consolar essas pessoas, para serem um ombro amigo, para chorar com elas e para viver esse momento de dor. Cuida do nosso coração agora, Pai, faz dele terra fértil para a sua palavra e deixa que a sua palavra nos inspire a viver de forma digna da vocação que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, sei que vocês conhecem muito bem o tema, então eu não vou me aprofundar muito em coisas técnicas. Queria passar aqui uma introdução, alguns dados. Não sei se todo mundo está familiarizado com a diferença entre um migrante e um refugiado, mas um migrante é uma pessoa que deseja sair do seu país. Ela tem algum objetivo, ela quer uma melhor condição de trabalho, de emprego, de renda, ela tem um sonho de estudar fora. E o migrante, ele se planeja, ele se prepara, ele ora a Deus, ele conta para os familiares, ele quer fazer isso, é um sonho dele. Então quando ele consegue migrar, é uma realização de um plano que estava traçado, né? E migrar é um direito humano, está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qualquer pessoa pode sair de um país, inclusive o seu, e regressar a este, sem que nada
o impeça. Porém, os refugiados, eles não são como os migrantes. Para um refugiado, o fato dele sair da sua casa, sair do seu país, não é algo que ele planejou, que ele desejou, que ele orou a Deus por esses planos, colocou diante dele, falou: eu tenho o sonho de realizar isso, Senhor. Não, ele não queria sair. Por definição, a definição da ONU de um refugiado é alguém que deixa o seu país por um fundado temor acerca de sua própria vida. Seja esse temor por perseguição religiosa, política, racial ou qualquer outra. Então ele tem um temor real acerca da sua própria vida e de sua família, então ele é obrigado a deixar o seu país. Ele não queria, ele não planejou, não era o que ele sonhava para a vida dele, ter que fechar a porta de casa atrás dele, colocar a vida dele numa mala de 23 quilos e deixar todo o seu passado, toda a sua história, a sua família, a sua terra para trás e ter que recomeçar em outro lugar onde ele não desejaria estar. Então existe uma diferença entre um migrante e um refugiado. E hoje, nesse mundo moderno que vivemos, estamos no momento da história humana em que temos o maior número de refugiados de toda a história da humanidade. Hoje temos mais pessoas deslocadas forçadamente do que na Segunda Guerra Mundial. Os números, esses números que eu tenho são de 2016 para 2017, e a ONU não está nem atualizando esses números. Imaginamos que quando a ONU atualizar, esse número vai chegar a 80 milhões. Hoje os dados que temos são 65 milhões de pessoas deslocadas forçadamente. A gente diz deslocados forçadamente porque existem dois conceitos para os refugiados. Um é o de refugiado, que é o que deixa o seu país, ele cruza fronteiras nacionais. O outro conceito é deslocado interno, que é quando uma pessoa é obrigada a deixar o seu lar, a sua casa, a sua cidade, mas ela não chega a cruzar a fronteira do país, ela fica refugiada dentro do seu próprio país. E a maior população de deslocados internos do mundo está na Colômbia. Estive na Colômbia em 2017 para o congresso do Comibão, congresso de missões que acontece de 10 em 10 anos, e a missão na qual eu atuo tem uma base de trabalho na Colômbia. E viajamos ao interior do país para conhecer esses irmãos que vivem deslocados internamente. Grande parte deles, devido ao narcotráfico e às milícias nas montanhas, eles são obrigados a deixar as suas vilas, as suas casas, e eles ficam refugiados dentro da própria Colômbia, mas vivendo em situações precárias. Em espanhol, esse termo do deslocado interno é desplaçados. E a Colômbia, todo lugar que você vai, você encontra desplaçados. Quase todas as cidades que você passa. Pessoas que foram obrigadas a abandonar os seus lares. Ok, essa é a situação do mundo atual. Qual a situação do Brasil? Hoje o Brasil tem 93 mil solicitações de refúgio. Só para explicar rapidinho como funciona o processo, quando um estrangeiro chega no Brasil, ele pode vir com visto de turista ou não. Quando ele pisa no país, ele pode ir até a Polícia Federal e solicitar refúgio, porque ele vai ter que comprovar e descrever qual é o fundado temor que ele tem acerca de sua própria vida, que o fez deixar o seu país. Então, quando os sírios, na época da guerra, desde 2010, eles começaram a migrar da Síria, eles chegam no Brasil, por exemplo, quando ele pôs o pé no Brasil, ele pode ir até a Polícia Federal e falar: eu preciso de refúgio. E nesse momento ele solicita o refúgio. A solicitação pode ser deferida até 4, 5 anos depois que ele solicita. Mas enquanto ele é solicitante, é dado a ele um documento com o qual ele tem direito a CPF, carteiras de trabalho, acesso ao Sistema Único de Saúde e acesso à educação. Então ele tem todos os direitos de um cidadão brasileiro, ele só não pode votar. O restante dos direitos ele tem. Então, quando ele chegou no Brasil, ele pode se tornar um solicitante. Hoje temos 93 mil solicitações pendentes no Brasil. Temos cerca de 3.851 sírios refugiados no Brasil. E se você acha que isso é muito, isso significa 0,07% de todos os sírios que saíram do país deles por causa da guerra e da perseguição do Estado Islâmico. 4,9 milhões de sírios migraram de 2010 para cá.
No Brasil, há apenas 3.851 deles. Essa situação do mundo, situação do Brasil. Agora vamos olhar um pouco para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o estrangeiro, o refugiado? A palavra no hebraico para estrangeiro é a palavra ger. E a palavra aparece 92 vezes na Bíblia. 59 vezes em que ela aparece está na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, na lei de Deus. Ou seja, o que isso reflete? O cuidado, o amor e o quanto Deus tem preocupação com o órfão, com a viúva, o estrangeiro, o refugiado. Porque na lei de Deus a palavra estrangeiro aparece 59 vezes, onde Deus ordena ao seu povo, o povo que Ele escolheu, que eles cuidem do estrangeiro, que eles amem o estrangeiro, porque Deus os ama. E quando você acha que foi a primeira migração forçada da história da humanidade? Adão e Eva, né? Foram convidados a se retirar do jardim. Depois nós temos, qual é a próxima? Caim. Caim, após matar o seu irmão, escuta de Deus que ele havia sido amaldiçoado e ele seria errante sobre a face da terra. Ele não teria lugar. Ele teria que ficar migrando de um lugar ao outro. Depois nós temos Abraão, temos o povo de Israel no Egito, temos o povo de Israel, Daniel, seus amigos na Babilônia. A história da humanidade, a história da Bíblia, a história da igreja é uma história de migrações forçadas. É uma história de pessoas em busca de refúgio. Isso tudo é também uma metáfora para a nossa situação enquanto cristãos. Todos nós somos peregrinos, estrangeiros, refugiados nesse mundo. E aí você tem, quando o povo de Israel está no Egito, você tem Moisés. Você lembra qual é o nome que Moisés dá para o seu filho? Alguém lembra o nome do filho de Moisés? Gerson. Lembra que eu falei qual é a palavra em hebraico para estrangeiro? Ger. E ele dá o nome do filho dele de Gerson e diz assim depois: porque fui peregrino em terra estranha. E às vezes, apesar de todo esse legado, né? Agora, e na igreja, Felipe? Qual é a história da igreja com as migrações? Poderia ficar aqui falando a noite inteira, mas vou escolher alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, quando o Império Romano começa a ruir, começa a perder as primeiras batalhas, lá por volta do ano 410, começa a ter uma migração, uma fuga de pessoas que estavam no Império Romano do lado de lá do Mediterrâneo para a África Romana. O norte da África era dominado também pelo Império Romano. E aí existia uma cidade portuária ali no norte da África chamada Hipona. Existia um bispo lá. Quem era esse bispo? Agostinho de Hipona. Talvez um dos maiores teólogos da história da igreja. E Agostinho passa a receber ali pessoas que haviam fugido do Império Romano, que começava a ruir, e ele passa a cuidar e acolher refugiados ali em Hipona. Você conhece a história dos irmãos morávios, né? Irmãos que foram forçados a migrar também, por perseguição religiosa, e aí eles encontram refúgio aonde? Nas terras de um homem chamado de Conde Zinzendorf. Num local chamado Beteldorf, que depois recebeu um outro nome que significa refúgio do Senhor. E esse conde, ele cede as suas terras para os refugiados viverem ali, e eles começam a se organizar, e surge ali uma igreja, e 5 anos depois eles passam por um avivamento, e eles dão início a um movimento de oração que dura 100 anos. E a história diz que durante o século XVIII, entre a igreja dos irmãos morávios, a cada 60 membros, um havia sido enviado como missionário transcultural. E eles começam talvez o maior movimento missionário da história de envio de pessoas para além fronteiras. Uma comunidade de refugiados nas terras de um homem
na região onde hoje é a Alemanha. E esses morávios foram tão longe, que nós não temos, porque na época não existia documentação disso, nós não temos noção de onde eles conseguiram chegar. Até hoje pessoas descobrem que eles chegaram a lugares que para nós hoje consideramos como não alcançados. Me lembro do missionário Ronaldo Lidório contando uma história de que ele estava em Gana, na África. E ele estava em busca de uma tribo que, segundo os missiólogos, era uma tribo não alcançada. E eles só tinham acesso via satélite e sabiam mais ou menos onde era, e eles estavam caminhando pela mata para encontrar esse povo que era considerado não alcançado pelo Evangelho. E aí, enquanto eles estão caminhando, no meio da trilha ele vê uma pequena construção, uma igrejinha no meio do mato, e o Ronaldo pede para parar ali a caravana, e ele fala: eu vou ali ver o que é. E quando ele chega no meio do mato, ele já estava abandonada a pequena construção, não tinha ninguém ali, mas ele vê no alto daquela pequena casinha o símbolo dos morávios: um cordeiro com uma coroa, uma bandeira com uma cruz, e o lema dos morávios em latim: o nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. No meio do mato, na África, no país chamado Gana, um lugar que era considerado pelos missiólogos como não alcançados, descobriram que morávios estiveram ali. Quando não existia avião, não existia telecomunicações, não existia nada disso. Esses irmãos foram enviados a partir da Alemanha, e eles chegaram na Ásia, na África, na América Latina, em vários locais, e como eu disse, em alguns que nós nem temos registros. Refugiados. Poderia dar outros exemplos, mas vou ficar nesses dois. E aí, apesar de todo esse legado bíblico, histórico, o legado da igreja de Cristo ao longo da história, acolhendo e sendo refugiada muitas vezes, por necessidade, às vezes vejo que as nossas igrejas, não aqui, conheço aqui, já disse do testemunho de vocês, mas se deixam levar por discursos que não são baseados na palavra de Deus, e são alimentados por sentimentos de medo, de aversão, de xenofobia, e deixam de cumprir o chamado de Deus para a igreja, quanto aos estrangeiros refugiados. Sei que você está familiarizado com a palavra xenofobia, né? Xeno, estrangeiro, fobia, medo, aversão, mas falei do Velho Testamento, agora falando do Novo. No Novo Testamento, a palavra que é usada quando os apóstolos se referem ao acolhimento ao estrangeiro, ao amor ao estrangeiro, é hospitalidade. Na nossa Bíblia em português, eles falam sobre ser hospitaleiros. Mas no grego, a palavra hospitalidade, sabe qual que é? Filoxenia. Lembra? Xeno, estrangeiro, filo, amor. Então, hospitalidade no Novo Testamento significa amor ao estrangeiro. E esse é o legado que nós temos. E olhando também para a história da igreja, nós vamos ver o quanto Deus usa o outro termo grego agora, diáspora, ou seja, dispersão dos povos, para o seu próprio propósito e a sua missão. Tem dois conceitos em missiologia que são id voluntário e id involuntário. Então, o id voluntário é o que o Filipe fez quando Deus o chamou para missões. Ele foi se capacitar e foi enviado ao Nepal. Ele queria ir para lá, e Deus queria o usar ali. Agora, o id involuntário é quando a igreja não está se planejando se movimentar até um local onde Deus quer usar ela, e Deus mesmo assim os leva, porque Ele tem um propósito com esse movimento. Quer um exemplo? Algumas pessoas dizem que a Europa está sendo invadida pelo Islã. Eu gostaria de te dizer que a Europa está sendo invadida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Os relatos que eu tenho do campo missionário na Europa, das pessoas que eu conheço lá, pastores na Itália, na França, que pastoreavam igrejas que tinham 4, 5 pessoas, cabeça branca. Quando aqueles ali morressem, acabou a igreja. Era a última geração de cristãos. De repente, em um domingo de culto, 200 iraquianos, migrantes, ali sedentos para ouvir a palavra.
Igrejas na França que estavam para morrer e recebem refugiados vindo da África, do Iraque. Cristãos que Deus os estava levando ali para reavivar aquela igreja, para reavivar a Europa. Não tenham dúvidas, o Espírito Santo de Deus está se movendo no mundo. E Deus orquestra e coordena todos os movimentos, e nada foge do seu controle, e Ele tem um propósito. Deus está trabalhando para se revelar a pessoas que ainda não o conhecem. Ele pode fazer isso chamando você e eu para irmos além fronteiras. Ele pode fazer isso trazendo refugiados de outros países para pregar o Evangelho numa terra que não conhece Jesus. Ele pode fazer isso trazendo perseguição sobre a igreja de um país para que ela seja forçada a ir a outro país onde Deus quer os levar. O Senhor não erra. O trono do universo está ocupado. E aí eu queria ler agora alguns textos com vocês. Vamos ler primeiro Atos 17. E vamos ter breves reflexões em cada um dos textos. E vamos entender por que nós, igreja, devemos amar e servir os estrangeiros e os refugiados. Atos, capítulo 17. Eu vou ler do versículo 24 até o versículo 27. Tá aí, ó, vamos ler juntos? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Até aí. Então, o Senhor Deus é o Deus que criou todos os povos, que determinou de antemão os tempos e os limites das suas habitações, e todos os movimentos que eles fariam. E qual é o propósito de Deus? Com tempos, limites, habitações, movimentos migratórios, o texto diz, para que o conheçam, se porventura, inclusive tateando, se tiver muito difícil, que ainda tateando eles encontrem o Senhor. Então Deus está movendo pessoas em todo o mundo, com o propósito de se revelar àqueles que ainda não o conhecem. Deus está trazendo pessoas que outrora estavam distantes e difíceis de ser alcançadas por limitações de cultura, língua e fronteiras, para perto de mim e de você, para que possamos os amar, os servir e pregar o Evangelho. Para pensar comigo. Talvez durante as últimas décadas a igreja esteve treinando, capacitando missionários em todo o Brasil para servir no mundo árabe. Sabe quanto tempo leva um missionário bem treinado, para servir no mundo árabe? Eu diria 10 anos. Você já tentou aprender árabe? Alguém aqui já tentou? Já fez aula? E aí, como foi? Eu tentei também. Durante 4 anos da minha vida eu morei com refugiados de guerra. Morar significa dividir quarto, refeitório, banheiro, tudo. E eles animaram de me dar aulas. Eles eram muito gentis comigo. Eles diziam que a minha pronúncia era muito boa. Mas é extremamente difícil. Mas os missionários que eu conheço, que trabalham no Oriente Médio, as organizações aqui no sul do Brasil, em Foz do Iguaçu, que treinam missionários para trabalhar no mundo árabe, um missionário bem treinado leva uns 10 anos. E falar árabe bem é muito difícil. E é caro enviar missionários para lá. Agora, olha o que Deus está fazendo. A igreja estava investindo muito dinheiro, recursos, para enviar pouquíssimos missionários para o mundo árabe.
Nós temos pouquíssimos missionários lá. Agora, essas pessoas que estavam lá, nós tínhamos que investir recurso, treinar, capacitar pessoas durante anos, aprender uma língua dificílima. Essas pessoas estão vindo morar aqui, eles estão pagando a passagem, colocam a sua vida na mala, vêm para cá e eles precisam aprender português para trabalhar aqui nesse país, aprender a cultura brasileira para recomeçar a sua vida, e eles vão morar do lado de mim, de você, vão comprar no mesmo supermercado que você compra, vão visitar a mesma universidade que você frequenta, vão frequentar a mesma igreja que você frequenta. Essas pessoas estavam muito distantes de nós, e agora Deus está trazendo eles para cá e fazendo eles aprender a sua língua, porque Deus quer se revelar a essas pessoas. Deus quer usar a igreja no Brasil para revelar a sua glória e o seu evangelho para pessoas que estavam no Oriente Médio, na África, na Ásia, sem o conhecer. O Senhor não perde o controle de sua missão. Nós que às vezes não ouvimos para onde o Espírito está indo. Você lembra de Jesus, o que ele falava? Às vezes os discípulos ficavam ansiosos e diziam: mestre, a gente tem que ir para lá, porque tem uma fila de gente esperando para o Senhor curar e libertar e expulsar demônios. Ele falou: não, a gente vai seguir para aquelas vilas lá. Não, mas mestre, a necessidade está ali. Ele falou: eu estou indo para lá, mas como assim? Ele falou: eu só faço o que eu ouço o meu Pai fazer. Em outra oportunidade ele diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nada me satisfaz, nada tem mais a minha atenção do que aquilo que o meu Pai está fazendo. E quando eu ouço o que o meu Pai está fazendo, eu vou na direção certa. Próximo texto que eu queria ler com vocês, e aí eu vou ler uma sequência de 3 textos, e são os 3 últimos pontos que eu queria abordar com vocês. Primeiro está em Mateus 24, e eu queria que a gente entendesse 3 motivos de por que nós devemos amar e servir aos estrangeiros. 3 motivos. Primeiro está em Mateus, capítulo 24, versículos 25, só um minutinho. Gente, eu perdi aqui, mas eu vou falar, vocês conhecem o texto, vou falar de cabeça. Então Mateus 25 eu estou com confundir. Você conhece qual é o gabarito? Quando Jesus está falando com as pessoas, como que vai ser no dia do juízo final? Ele vai colocar alguns à esquerda e outros à direita. E qual é o gabarito? Me viste nu e me vestiste, me viste faminto e me deste de comer, estive preso, foste me visitar, estive doente e cuidou de mim. E qual que é o outro? Obrigado, é 25, né? Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Então, por que nós devemos? E aí, né, eles perguntam: Senhor, quando foi que vimos essas coisas e não lhe servimos? Ele falou: quando vocês negligenciaram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês negaram. Então, o primeiro motivo, por que devemos amar e servir os estrangeiros? Porque Jesus escolheu ser encontrado neles. Jesus escolheu ser encontrado no doente, Jesus escolheu ser encontrado no faminto, Jesus escolheu ser encontrado no preso, Jesus escolheu ser encontrado no estrangeiro. Então,
Às vezes eu falo, o pessoal lá na minha igreja, lá em BH é no estado aqui do lado de vocês, Minas Gerais, e aí você começa a encontrar Jesus onde ele disse que era para você encontrar, porque ele falou, eu vou estar lá, eu vou ser encontrado nessas pessoas. E a experiência que a gente tem na Mais durante esses anos trabalhando com refugiados é de encontrar Jesus em cada pessoa que a gente acolhe, que a gente abraça, que deixa a sua vida para trás, que chega com a sua família toda com 4 malas, e a gente vê Jesus, e abraça Jesus, e come com Jesus, e conversa com Jesus, porque Ele escolheu ser encontrado nessas pessoas. Então esse é um motivo importante. O segundo está em Filipenses 3:20. Esse não está errado não, tenho certeza. Aí. Primeiro motivo então, porque Deus escolheu ser encontrado nessas pessoas. Segundo motivo, porque todos nós somos. Por que devemos amar os estrangeiros? Porque todos nós somos estrangeiros. Em primeiro lugar, por causa disso aqui, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos daqui. Nós estamos nessa terra como peregrinos, como forasteiros e como refugiados. Nós estamos aqui, nós cristãos, numa condição de embaixadores. Quem está aqui vai vir amanhã, de manhã? Mas levanta a mão aí, gente. 9 horas não é cedo não, ué. Lá em BH acordar cedo é 5h30. Amanhã nós estamos aqui, né? Amanhã firme. Então amanhã a gente vai falar mais sobre esse conceito. Vamos falar sobre o amor à cidade, como podemos amar a cidade de Juiz de Fora. Mas nós estamos aqui na condição de embaixadores. Eu não sei o quanto você está familiarizado com o termo, mas eu sou apaixonado com esse termo, porque o embaixador, não sei se você já viu naqueles filmes de ação americanos, quando tem um bandido, normalmente ele é russo, e aí ele que está fugindo da polícia, e aí ele entra correndo na embaixada da Rússia. Por quê? Porque ali a polícia dos Estados Unidos não pode entrar, porque a embaixada é solo russo. Então se você aí que faz a sua viagem de férias para Miami, quando você vai lá tirar o visto lá na embaixada americana, no Rio, você pisou dentro da embaixada, você está em solo americano. Se você comete um crime ali dentro, você vai ser julgado pelas leis americanas. As pessoas que estão ali, elas falam inglês. As pessoas que estão ali representam os interesses dos Estados Unidos. No Brasil, mas representam o interesse dos Estados Unidos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que nós somos embaixadores da reconciliação, embaixadores do reino de Deus. Então nós estamos aqui, mas representamos interesses de lá. Vivemos nesta pátria, mas falamos como se fala lá. Servimos de acordo com as leis de lá. E defendemos os propósitos de um outro rei. Você entende esse conceito? Então, nós somos estrangeiros nessa pátria. E esse é um dos motivos que precisamos amar e servir os refugiados. Outro motivo, agora não espiritual, estou falando real. Real, não ficou bom esse jogo de palavras, mas vocês entenderam. Espiritual é real, mas... quantos aqui são de Juiz de Fora? Nasceram aqui? 40%. Quantos aqui não são do estado de Minas Gerais? Está vendo? Você não é daqui. Migrar é um direito humano. As pessoas migram, as pessoas vão morar em outros lugares. Eu sou de Belo Horizonte, nasci lá, mas nos últimos 5 anos da minha vida eu morei em 5 cidades diferentes. Katmandu, onde Felipe morava, morei em Belo Horizonte, Niterói, Vila Velha no Espírito Santo e Curitiba no Paraná, em 5 anos só. Por quê? Porque eu sou livre para migrar. Eu sou estrangeiro em todas as cidades que não sejam Belo Horizonte. E isso a gente está falando hoje. Agora,
se você for olhar a história da sua família, não é possível que você ache que você é brasileiro puro. Quantos aqui tem sobrenome tipo árabe? Salmen, Salim, Matar? Tem alguém? Tem um ali. Quantos aqui são descendentes de europeu? Eu sou por parte de pai. Quantos aqui são descendentes de indígenas nativos? Eu sou também. Meu outro sobrenome, Maciel, é de Portugal, que é o que ele falou, Felipe Maciel. Até a geração antes do meu pai eram portugueses mesmo, nascidos em Portugal. Maciel. Meu outro sobrenome, Amarante. Amarante é dos índios que viviam aqui em Minas Gerais, no Caparaó, região onde hoje é Manhuaçu, Manhumirim, Ipanema. Aí tem gente de Manhuaçu. Então, os indígenas que viviam ali, naquela região do rio Manhuaçu, eles eram chamados puris, e deram origem a outras tribos. Então, ninguém aqui é brasileiro puro, não existe sangue brasileiro. Existe uma mistura de gente de tudo quanto é raça, de tudo quanto é região do mundo. Ok, primeiro, porque Jesus escolheu ser encontrado nessas pessoas. Segundo, porque nós também somos estrangeiros. E terceiro, Filipenses capítulo 2, você põe aí para mim, amigo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O terceiro motivo é que o Deus a quem você serve escolheu ser também refugiado. Jesus Cristo não vivia aqui. Jesus Cristo vivia na glória. Mas ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou e escolheu se refugiar em forma humana, para viver em condições de vida muito inferiores às quais ele vivia, para conviver com pessoas com valores muito inferiores aos quais ele estava acostumado, e escolheu se refugiar na Palestina, aproximadamente 2019 anos atrás. O Deus a quem você serve, infinito em poder, em graça, em misericórdia, em amor, onipotente, onisciente, onipresente, escolheu se fazer refugiado em um mundo caído por amor de você e de mim. Então, Jesus escolheu ser encontrado nos estrangeiros e nos refugiados deste mundo. Eu e você somos estrangeiros e refugiados nesse mundo e, portanto, não podemos chamar os estrangeiros e refugiados desse mundo de eles. Nós os chamamos de nós. E terceiro, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, escolheu se refugiar nesse mundo. Não precisava. Ele é um refugiado voluntário, por amor de mim e de você, para nos salvar. Para terminar, queria fazer 5 exortações finais à igreja. Vamos pregar o Evangelho e colocar essas pessoas em direção ao amor de Deus. Vamos apontar essas pessoas na direção do amor de Deus, para que, ainda que tateando, elas possam encontrar o Senhor. Em segundo lugar, vamos orar a Deus por essas pessoas. Em terceiro lugar, vamos agir de forma justa. Em quarto lugar, vamos amar de forma sacrificial. E em quinto lugar, vamos esperar de forma confiante. Vamos aguardar pela nossa esperança final, quando Deus irá nos levar e levar a todos os estrangeiros e refugiados desse mundo para a nossa pátria celestial, para além desse mundo de dores, mortes
tristeza, choro, pranto, despedida de pessoas a quem amamos. Então, Ele vai enxugar dos nossos olhos e dos olhos de todos os refugiados e estrangeiros deste mundo que perderam seus queridos, seus amados, perderam suas casas, tiveram seus direitos negados, morreram em travessias perigosas, tiveram suas casas bombardeadas. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E então viveremos juntos para sempre na pátria a qual representamos aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.